Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero ensinar para vocês 4 padrões de checkmate muito interessantes, poderosos e que todo jogador de xadrez deveria conhecer. Bem, temos que lembrar que apesar desses temas parecerem fáceis à primeira vista, a sequência que leva a eles será muito difícil para você achar nas suas partidas. Eles serão aquelas famosas chances perdidas que o computador vai te dar quando você teve a oportunidade de dar mate no seu adversário, no entanto, você não encontrou a sequência que levaria a esse tema, a esses 4 temas que eu vou mostrar para vocês. E agora, como você irá saber, como você irá conhecer esses 4 temas, talvez fique mais fácil de você encontrá-los nas suas partidas. Portanto, sem mais enrolação, vamos aí para o primeiro tema, o mate de rete. Pois bem, então antes de solucionarmos essa posição, vamos explicar aqui um pouco da história do mate de rete. Bem, eu trouxe um trechinho aqui e eu vou ler para vocês porque é muito interessante. O mate de rete recebeu esse nome em homenagem a um jogo famoso entre 2 lendas do xadrez, Richard Rete e Xavier Tartakovsky. O padrão é baseado na habilidade de raio-x de um bispo ou de uma dama, Porque a dama também pode desempenhar aí o papel do bispo nesse tipo de mate. Uma característica distinta desse padrão de checkmate é que o bispo também cobre B6 por meio de sua habilidade de raio-x. Ou seja, o bispo também cobre aí uma casa que poderia ser a fuga do rei. Esse checkmate só é possível pelo fato de que os próprios peões e peças das negras obstruem o rei. Bem, a partir dessa explicação, vocês já podem ter aí encontrado a solução para esse checkmate. Perceba aí que o rei está cortado na coluna, o rei das negras está cortado aí na coluna. No entanto, possui uma casa de fuga, a casa de B6. E como essa casa de fuga aí é da mesma cor do bispo, então surge aí o tema do raio-x do bispo, Ou seja, além de você estar dando o cheque no rei, você está cortando, através de raio-x, a única casa de fuga do rei adversário. Esse é um tema muito poderoso e também muito difícil de você conseguir encontrar a sequência que leva até ele nas suas partidas, Eu vou mostrar aqui o exemplo de partida em que ele ocorre. Primeiro, vamos solucionar o tema, que muitos aí já devem estar pedindo para mim solucionar esse tema. Bem, o tema é bem simples, é bispo aqui em D8, checkmate. E antes de mostrar aqui a partida para vocês, vocês devem entender que sim, você viu esse mate com uma velocidade extrema e ficou gritando o tempo todo na explicação para que eu fizesse. No entanto, quando eu mostrar para você a posição que o Richard Rete fez para encontrar esse mate, você vai entender qual é a dificuldade de encontrar os padrões de checkmates nas suas partidas. Bem, então vamos ver aí a partida do Richard Rete contra o Xavier Tartakovsky. Perceba que aqui temos uma posição aparentemente equilibrada, Todos os jogadores aí possuem a mesma quantidade de material. No entanto, o Xavier Tartakovsky possui aí o rei mais exposto, o que pode lhe causar problemas, E mesmo tendo aí o seu rei mais exposto, ele decide tomar aí uma atitude muito ousada, Ele se sentiu muito ambicioso nessa partida e decidiu aí capturar o cavalo das brancas. É a vez das pretas, é a vez de Xavier Tartakovsky e, como ele estava se sentindo ambicioso, ele capturou o cavalo das brancas. Imaginando, vamos entrar aqui na sequência que o Xavier Tartakovsky imaginou. Ele imaginou que aqui o Richard Rete ia jogar a torre na coluna, ele iria defender o cavalo, o Richard Rete ia atacar com o peão, e depois dele planejar e talvez fazer o roque, o Richard Rete ia capturar,
e ele ia avançar o peão. E morreu, né, o ataque das brancas na coluna E. Talvez seja isso aí que o Savielli Tartakovsky pensou que iria acontecer. Essa é uma análise que eu fiz agora, não necessariamente aí reflete a verdadeira opinião do Tartakovsky, mas é o que eu quero imaginar que seja mais ou menos o pensamento dele ao tomar o cavalo no centro, que é um lance muito perigoso. No entanto, nada disso aconteceu. Vamos voltar para a posição. No entanto, nada disso aconteceu, porque nessa posição Richard Hatch não capturou o cavalo. O Richard Hatch sacrificou a dama. Ele jogou aqui o lance dama em D8, dando cheque no rei, forçando o rei aí a capturar a dama. O rei não tem nenhuma outra casa, ele é forçado a capturar a dama. E agora o Richard Hatch surpreende o Savielli Tartakovsky com o lance bispo em G5, cheque. Perceba aí que é um cheque duplo. O Richard Hatch está dando cheque aí, tanto com a torre quanto com o bispo. E o Savielli Tartakovsky tem apenas duas opções para onde ele pode mover o seu rei. E nas duas opções ele irá levar o mate, né? Se o rei vier para essa casa, vai levar mate aqui em D8, um mate muito simples de se enxergar. No entanto, se o rei vier para a casa de C7, vai levar o famoso mate de Hatch, que só ficou famoso porque o Richard Hatch aplicou esse mate. Então, o Richard Hatch jogou, né? O Savielli Tartakovsky foi um cavalheiro e deixou o Richard Hatch aplicar o checkmate com o bispo em D8. Perceba aí que, apesar desse ser um mate muito simples de ser encontrado, ele levou uma sequência de sacrifício de dama para que ele possa chegar a acontecer. Perceba aí que, apesar de o padrão ter sido bem simples, encontrar a sequência que levou a ele em uma partida é bem difícil. Portanto, como vocês com certeza aprenderam esse belíssimo checkmate, vamos aí para o próximo. O mate de Anastácia. Bem, e como eu tenho certeza que vocês já encontraram um mate e estão gritando para que eu possa mover a torre para aquela casa, primeiro vamos saber um pouco o que tem por trás do mate de Anastácia. Então eu trouxe esse pequeno trecho aqui para que a gente possa entender um pouco a história desse mate. A história do mate de Anastácia pode ser rastreada até o livro Anastasia and the Game of Chess, escrito por Wilhelm Heinzen, publicado em 1803. O livro é uma coleção de cartas fictícias de um viajante italiano. A carta final inclui problemas e estudos de xadrez, incluindo o mate de Anastácia. E agora sim, podemos ir aí para o nosso exemplo em partida. No entanto, como eu sei que vocês querem aí que eu aplique o mate, eu vou explicar aqui um pouco o funcionamento dele, que é bem óbvio, né? O cavalo está cortando a casa de G8 e a casa de G6. E o peão está obstruindo a única casa de fuga do próprio rei. Então, torre aqui em H3 aplica o checkmate no rei. Porém, novamente, é muito fácil você encontrar nesse padrão de livro, porque tem poucas peças, então é bem mais simples. No entanto, quando trazemos isso para uma partida real, a qual eu vou mostrar agora, fica bem mais complicado. Pois bem, percebam aí que novamente temos outra partida com jogadores que possuem nome de abertura. Temos aí Conrad Bayer versus Ernest Falkbeer. E sim, o contra-gambito Falkbeer, aquela defesa poderosíssima contra o gambito do rei, é em homenagem a esse carinha aqui. Então são aí jogadores de extrema qualidade, de extrema categoria, né? Que irá aí, né, principalmente o Falkbeer, demonstrar também um checkmate de extrema categoria. No entanto, é a vez das brancas, e o Conrad Bayer se sentiu
muito ambicioso nessa partida. Perceba aí que a torre do Falkbeer está atacada e ele não fez menção alguma de defendê-la. O último lance dele foi rei em E7, ofertando mesmo aí a torre. E nessa posição, como o Bayer estava se sentindo muito ambicioso, ele capturou aí a torre do Falkbeer. E agora o Falkbeer já tem aí a sua sequência de checkmate, que eu espero que vocês tenham encontrado. Nessa posição, o Ernest Falkbeer jogou o lance cavalo em E2 com cheque, forçando o rei a se mover, e o rei só possui uma casa, a casa de H1. É aqui que vem um brilhantismo de Ernest Falkbeer. Nessa posição, Falkbeer sacrifica a sua dama. Então ele joga dama por H2 com cheque, forçando o rei a capturar a dama, e entrega um belíssimo checkmate com torre em H4, mate. E esse é mais um exemplo que, apesar do tema ser bem fácil de ver, apesar do padrão ser muito fácil de ser reconhecido, ele não é tão fácil assim de você encontrar nas suas partidas. Portanto, agora vamos para o nosso próximo checkmate, o mate do sufocado. Bem, o mate do sufocado é uma variação do mate de Philidor, onde peões ou peças estão obstruindo o rei. No entanto, nessa variação, perceba aí que o rei possui sim uma casa de fuga se levarmos em consideração apenas as peças pretas. No entanto, como podemos ver, há um sniper em jogo, há um bispo aí na casa de B2 cortando essa única casa de fuga que o rei teria. Então é um tema muito parecido com o mate de Philidor, porém com certeza bem mais difícil de encontrar nas suas partidas. E para ilustrar isso, eu trouxe uma partida de Wilhelm Steins, que vocês vão entender qual é a dificuldade de encontrar esse mate. Porém, como vocês já devem estar querendo, vamos aplicar primeiro aí o mate. O mate é bem simples, é apenas um lance. Você move o cavalo para a casa de E7 e o rei está em mate. Perceba aí que o bispo corta as únicas duas casas aonde esse rei poderia andar. No entanto, agora vamos mostrar no exemplo da partida, para vocês entenderem a dificuldade que é encontrar esse mate. Bem, nessa partida de exemplo, temos Wilhelm Steins contra J.B. Brockenbrough. É provavelmente outro jogador aí fortíssimo daquela época, né? Da época de Wilhelm Steins. E com certeza, se eu encontrar informações, eu vou trazer aí no vídeo para vocês. Bem, o que podemos perceber nessa posição? O rei das pretas está em xeque e só tem duas casas de fuga. A casa de F8 ou a casa de D7. No entanto, o rei escolhe aí a casa que parece ser a mais segura, a casa de F8. E nessa posição, eu quero que vocês aí encontrem o mate do sufocado. Vocês encontraram? Bem, eu também não encontrei. Porém, Wilhelm Steins encontrou aí o mate do sufocado, com um lance brilhante, dama por cavalo. E sim, meus senhores, podem aí abrir a boca, porque é um lance surpreendente. Ele sacrificou a dama aqui em meio ao nada, em meio ao vazio, sem uma compensação, aparentemente para nós, meros mortais. O Brockenbrough não tem nada melhor do que fazer a não ser capturar essa dama, afinal, ou ele vai levar muito ataque, né? Ataques aí de checkmate, ou já está perdido, né? Se ele não capturar essa dama, no mínimo, ele já vai estar perdido. Então ele capturou aí a dama e pagou para ver o que o Steins tinha em suas mangas. Bem, nessa posição, o Wilhelm Steins jogou um lance óbvio.
bispo em H6, tirando aí mais casas do rei adversário. E agora Broken Bro, tem apenas aí a casa G8, e qualquer cheque que esse rei levar é mate. Sabendo disso, o Wilhelm Steins jogou um lance brilhante, outra sequência aí de lances brilhantes. Jogou o lance torre em E3, querendo aí aplicar um checkmate, né? Outro padrão de checkmate muito famoso, no entanto que eu não vou trazer nesse vídeo. E aqui o adversário só tem uma opção, né? A única opção dele para defender o mate vai ser sacrificar a dama. Ele não consegue trazer aí mais peças. Perceba aí, ele não está com as torres bem posicionadas, né? Ele tem uma torre aqui que aparentemente não vale de nada. Essa torre aqui provavelmente vale 0, se a gente colocar aqui na avaliação. Eu não estou usando a avaliação, porque eu estou tirando tudo aqui da cachola, os lances. Ou trazer a torre, né? Que também não faz nada. Trazer essa torre vai levar ao checkmate. Então, a única forma aí de impedir o checkmate vai ser sacrificar a dama na torre. Por isso, Broken Bro jogou aqui o lance dama em C7, protegendo aí o checkmate. No entanto, Wilhelm Steins mesmo assim jogou o lance torre em G3, forçando a captura da torre. Broken Bro capturou a torre, né? Ele tem que devolver o material, e se a gente for fazer uma contabilidade no final, o material vai ficar até parecido. Vamos supor aí que uma torre aproximadamente vale por 2 peças, não vale, mas se num balanço geral terminasse assim para o Broken Bro, seria bom, mas não vai terminar assim, como a gente já sabe, né? Então Broken Bro jogou aí dama por torre, esperando que o Wilhelm Steins fosse capturar a dama, mas como a gente já sabe, ele não vai capturar a dama, porque o Wilhelm Steins tem um lance mate em 1, que eu espero que você tenha encontrado, cavalo em E7. Checkmate. Outra sequência aí brilhante de checkmate utilizando esse padrão. Como a gente notou, é um padrão simples, porém, nas suas partidas ele não vai ser tão óbvio. Perceba que nessa posição, vamos voltar mais um pouco, o Wilhelm Steins encontrou nessa posição toda aquela sequência. Essa é a chance perdida aí que a gente recebe do chess.com, das nossas partidas. É isso daí que o chess.com espera que você encontre. Bem, então agora que vocês aprenderam aí o mate do sufocado, vamos para o nosso próximo e último checkmate, que também é bem bonito. O mate de Vukovic. No entanto, antes de nos aprofundarmos aqui na aplicação do mate, que eu sei que é o que vocês querem, vamos entender aí um pouco da história desse checkmate, através desse pequeno trecho que eu trouxe para vocês. Bem, o mate de Vukovic recebeu esse nome em homenagem ao mestre internacional Vladimir Vukovic, que mostrou esse padrão de checkmate em seu livro A Arte do Ataque no Xadrez. O padrão demonstra uma coordenação poderosa entre a torre, vamos marcar aqui as peças, entre a torre e o cavalo, com o apoio de alguma outra peça ou peão. Como vocês podem notar, no nosso caso, temos aí um peãozinho em E6. E antes de aplicarmos o mate, que parece ser bem simples, né? Afinal, é sim bem simples, muito provavelmente vocês já encontraram, eu quero aí trazer uma partida de Alexander Alekhine, onde ocorre uma variação muito interessante desse mate, que vai fazer vocês abrirem os seus olhos nas suas partidas. Nas minhas, ele abriu meus olhos. Eu percebi, provavelmente em alguma partida, eu tive a oportunidade de aplicar esse mate e não apliquei. Bem, então vamos aí para a partida do Alekhine. Vamos aplicar aqui o mate, né? Que é o que vocês querem. Torre em F7, entrega aí o belíssimo checkmate. Mas agora vamos mostrar na partida. Bem, temos aí uma partida de Alexander Alekhine, fortíssimo jogador, ex-campeão mundial,
contra Cercle de la Rive Gaucher. Eu não sei muito bem quem é esse jogador, talvez seja uma equipe de jogadores, né? Eu vou procurar saber e vou botar a informação aí no vídeo. Nessa posição aqui, perceba que a Torre das Negras está atacada. E aqui eu creio que o Cercle de la Rive Gaucher faz um lance muito errado, que é capturar o peão de C2. Porque agora o Alekhine tem uma sequência brilhante em que vai levar o nosso padrão de checkmate, né? O famoso mate de Vukovic. Nessa posição, Alekhine começa a tramar o checkmate com o cavalo em F5, ameaçando aqui o peão de H6. O adversário, né, sem desconfiar de nada ou já admitindo a derrota, joga cavalo por D3, capturando um peãozinho aí e colocando no bolso, né? O que vier de material é lucro, pensou ele. No entanto, Alekhine segue com a sua sequência brilhante de mate em 2, que eu espero que você tenha encontrado, começando com cavalo por H6, cheque, o rei só tem uma casa, sobrou apenas a casa de H8, e aí o adversário levou o famoso mate de Vukovic, com torre em H7, checkmate. E essa posição das peças aqui, essa coordenação entre cavalo e torre, acontece muito nas partidas de iniciantes. Nas partidas de intermediários também. Eu já vi muitos jogadores com essa coordenação. Perceba que não é muito difícil acontecer isso nas partidas, mas a pessoa não sabe o que fazer e o adversário só fica aqui coletando material. No entanto, Alekhine mostrou que nessa posição aqui, tendo apenas o cavalo e a torre no ataque, há sim a possibilidade de aplicar o checkmate, com essa sequência brilhante, começando com o cavalo em F5. Bem, eu espero que agora, né, através desse vídeo, você possa se inspirar a praticar, a treinar esses padrões, para que quando ele ocorra em suas partidas, você consiga não apenas encontrá-lo, mas também aplicá-lo. Bem, então esse é o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva aí no nosso canal, que eu também pretendo trazer alguns cursos de abertura e vão ficar públicos, não serão cursos pagos, tá? Pretendo trazer aí principalmente um curso da Petrov, que é a minha defesa favorita. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu, falou!